querido Mestre Jesus, divino e amado, benfeitor, amigo das nossas vidas, das nossas almas. Nos reunimos, Senhor, com muita alegria, com muita gratidão, para o estudo destas bênçãos que nos vêm do alto, através da doutrina espírita. O Evangelho, Senhor, o Evangelho explicado, para que possamos viver melhor, compreender melhor as nossas vidas e o mundo ao redor de nós. Estes ensinamentos, Senhor, que nos permitem avançar no nosso crescimento, porque é justamente isso que viemos buscar neste mundo: crescer, nos transformarmos, para caminharmos, Senhor, de volta à casa de nosso Pai. Te agradecemos, Mestre, as bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas. Te agradecemos pelos nossos familiares, agradecemos pelos amigos que temos, pela situação de vida em que estamos, porque sabemos, Senhor, que temos exatamente tudo o que precisamos para aprender e para construirmos em nós o ser imortal que viemos buscar. Para isso, Senhor, pedimos que nos abençoe, que guie os nossos passos, que possamos ter conosco os nossos benfeitores a nos intuírem, a nos mostrarem o caminho. E nestes momentos, Mestre, agradecemos as presenças destes amigos que vêm até nós, que vêm para nos abraçar, que vêm para nos ajudar na compreensão. Ensina-nos, Senhor, a abrirmos as nossas mentes e os nossos corações para ouvi-los, para senti-los. Fica conosco, Mestre. Abençoe o estudo desta noite. Abençoe a cada um de nós, cada um dos lares. E abençoe, Senhor, aqueles que não podem estar conosco hoje. Que todos possamos estar envolvidos pela Tua luz e pelo Teu amor. Nos guarde, nos oriente e proteja, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, vamos lá. Luciana, você pode ler para a gente uma parte, por favor? Eu? Vamos lá. Boa noite. Bem-aventurados. O espírito renasce na terra, impulsionado por nova esperança, decidido a enfrentar as provas que escolheu no campo do aprendizado. Passa o tempo. Perlustra a fase infantil e, por vezes, atravessa a juventude, evidenciando a melhor disposição íntima para atingir surpreso o limiar da maturidade humana. Começam a surgir os problemas e lutas maiores. Repontam as primeiras decepções. Desvelam-se os reencontros mais graves. Rearticulam-se compromissos amargos. Enigmas do pretérito, recente ou remoto, aparecem de improviso. Esboçam-se tentações constringentes e identifiquem-se mesmo as mostras iniciantes dos desajustes morais. Credores impassíveis de outro tempo
domiciliados na espiritualidade inferior, descobrem-nos envergando a roupagem carnal diferente e insuflam-lhe aviltantes ideias fixas, ligadas aos pontos vulneráveis que lhe assinalam a personalidade, quase sempre distante da obrigação de orar e vigiar, perdoar e servir em proveito próprio. Nascem daí as primeiras frases de pessimismo, os primeiros ares de tristeza, os primeiros traços de melancolia, os primeiros sintomas de frustração. Em semelhante trecho do embate pelo necessário aperfeiçoamento, os seres humanos passam a tensão constante e imanifesta do corpo espiritual, ansiando recuperar a paz que consideram perdida. Obrigada, Lu. Imagina. Aqueles que se apoiam no Cristo, orando, resignando-se e estabelecendo contatos intuitivos através do perdão e da humildade, da beneficência e do serviço, logram restaurar-se mais facilmente, animados à compreensão e à fé viva que lhes garantem serenidade e paciência. Contudo, aqueles outros que se ausentam da realidade moral assumem fugas psicológicas, válvulas falsas para quebrar a pressão interior, e entregam-se imoderadamente ao álcool, aos tóxicos, aos jogos de azar, ou às aventuras infelizes da sensibilidade no domínio das paixões terra a terra, que se fazem acompanhar de cativeiros e angústias. Gradativamente entram na condição de escravos dos próprios desregramentos e tornam-se tiranos dos outros. É aí que se desencadeia o colapso de todas as resistências da alma, que se entrega então em dolorosos processos obsessivos, à recapitulação de todos os erros do passado para, de novo, mergulhar em pesadelos sinistros além da morte. Espíritas, irmãos, permanecei em guarda contra vós mesmos. A doutrina bendita que nos tutela os votos de melhoria surgiu nos caminhos do mundo para anular os rebates falsos do materialismo, insulando-nos fortaleza e resolução para vencermos nossas tendências menos felizes. Seguir o Espiritismo é refazer o destino. Já conseguis estudar os mecanismos da justiça maior. Interpretais no tempo e no espaço as causas profundas das aflições. Tendes por bênção incontestável o provisório esquecimento das existências anteriores. Entendeis, sem dificuldade, o imperativo da justa resignação. Aceitais a função admirável do educandário terrestre e reconheceis igualmente no cárcere da carne a abençoada carteira escolar em que recolhemos lições e valores para a nossa definitiva emancipação. Em razão disso, sois na terra aqueles companheiros da eternidade mais capacitados para sentir e receber as inefáveis alegrias prometidas pelo Senhor, quando socorreu no topo da cruz a multidão desesperançada. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Do Espírito Batuíra, no livro Ceareiros de Volta, pelo médium Valdo Vieira. Gostou, Antônio? Vi pela sua carinha que você gostou do texto. É muito bonito, né? E muito, muito, muito educativo. Batuíra nos dá aí um texto que, assim, é uma pena que, né, a gente teria que pegar frase por frase, quase. Conhecer o Espiritismo é refazer o destino, e nos diz ele. Então,
se nós pegarmos a palavra refazer, né? Fazer de novo, fazer de outra forma. Quando nós refazemos algo, é porque nós já testamos e vimos que não funciona, né? Basicamente é essa a ideia. Você faz uma receita de doce, de bolo, de comida, e você diz, não funcionou, vou refazer. Então, nós temos vivido múltiplas experiências. E quase sempre a conclusão é, acho que eu vou ter que refazer. Então, o problema é que nós não sabemos como refazer. Para refazer é preciso, muitas vezes, buscar conhecimento, buscar mais informações, procurar pessoas que nos digam, olha, eu estou querendo refazer minha vida, eu estou querendo ser feliz, eu estou querendo reconstruir, mas como é que eu faço? E o que Batuíra nos explica é que existe, né? Por exemplo, você chega à Terra, dá um trabalho danado para a espiritualidade, conseguir um corpo para a gente. Tem uma família, um meio adequado de nascimento. Nem sempre a gente consegue o mais fácil, o melhor, né? Mas a gente consegue aquilo que merece, com certeza. Nunca menos. E a gente tem que mobilizar muita gente, às vezes, para vir ao planeta. Às vezes, a gente começa a planejar a encarnação fazendo o planejamento, trazendo à Terra os nossos avós. A gente ajudou, às vezes, a cuidar do nascimento dos nossos avós. Falando, eu vou ajudar desde aqui, depois vai meu pai e minha mãe, aí vou eu. Então, a gente vem com muita esperança. Nesse meio tempo, a gente está estudando, a gente está conhecendo, fazendo cursos, melhorando, trabalhando, frequentando escolas no plano espiritual, conhecendo as nossas falhas do passado, reestruturando o nosso psiquismo, nos preparando para essa grande e perigosa travessia que é a reencarnação, representada, aliás, em livros famosos, como a Odisseia e outros, ou os 12 Trabalhos de Hércules. Tudo isso é representação do trabalho que nós temos nessa encarnação, o que significa encarnar. E quando a gente vem, nós chegamos aqui com a impressão de que estamos virgens. Tudo nos sorri, tudo parece bonito, tudo é possível, tudo parece... Nós sentimos que é como se nós fôssemos imunes ao mal, imunes a tudo. E com o tempo nós vamos sendo... à medida que nós retardamos, que nós chegamos na juventude, nós começamos a sentir a pressão psíquica do nosso passado. E ela começa a se manifestar, muitas vezes, como apatia, desinteresse pela vida atual, tristezas, culpas que a gente sente às vezes, melancolia, como se nós já tivéssemos vivido uma vida melhor do que essa. Pode ter acontecido que nós tenhamos vivido uma vida melhor do que essa, mas, em geral, é a nossa alma ansiando pelos velhos vícios, pelas velhas paixões, pelas velhas aventuras. Então, à medida que nós retardamos o nosso engajamento no bem e o nosso entrar para valer no trabalho de melhoria pessoal, o passado começa a nos pressionar mais e mais. E é muito interessante, porque além desses sintomas, um dos sintomas que vai acontecer é que vão aparecer pessoas na nossa vida que se afinam com o nosso velho eu. E aí elas nos dizem, vamos para as velhas aventuras, vamos para as velhas ilusões, vamos para as velhas paixões.
Óbvio, né, que muitas vezes a gente vai ter também, em um certo momento, nós vamos ter as pessoas que vão aparecer na nossa vida como um convite para o crescimento, para construir uma vida, né, para construir uma família, para construir uma nova possibilidade de crescimento. Então, nós temos que identificar muito bem isso, porque o passado tem um peso muito grande em nós. O passado tem um peso muito grande. Nós viemos para esta encarnação e não lembrar do passado é uma estratégia da providência divina para que a gente tenha uma chance de refazer, para que a gente tenha uma chance de reconstruir. Mas se nós não assumirmos corajosamente essa encarnação e começarmos a lutar contra esses sentimentos, contra esses apelos do passado, eu achava chique ter melancolia, né? Eu achava super chique. Estou melancólico hoje, era criativo, né? Você sente assim aquele impulso poético, né? Você está enfiando o pé na jaca e não tá vendo, né? Você está entrando no barro e não está vendo. Você tem a impressão de estar andando nas nuvens, mas é porque você está no barro, né? E de repente você vai afundando. Então, areia movediça. Eu não sei como diz areia movediça em espanhol, é assim mesmo, né? Então, você tem a impressão que está ficando mais leve, na verdade você está afundando. E eu achava muito chique ser melancólico, na verdade é um perigo, né? Porque na verdade a melancolia raramente é em nós o apelo de algo bom vivido, é saudade da loucura que nós já vivemos, quase 99% das vezes. Então, é muito complexo o nosso psiquismo. As forças que agem em nós, quase sempre, à medida que nós chegamos na juventude, são forças ainda ligadas a um passado obscuro. Por exemplo, se nós fizermos o trabalho nessa encarnação de melhoria, na próxima, essas forças vão estar mais domesticadas. Então, quanto mais nós fizermos esse esforço agora, mais isto vai ficando, porque nós estamos criando agora o passado de amanhã. A gente vai fazer menos bobagem. Então. Exatamente, né? Risca que a gente vai fazer menos bobagem, né? Então, menos erros, porque nós vamos estar educando a nossa alma agora para o bem. Agora, tem que tomar cuidado, porque nós, às vezes, nos sentimos apáticos, né, meio que desligados dos interesses fundamentais da vida, tudo é igual, isso é igual aquilo, tudo é... Não, não é igual, nós estamos aí num estado de apatia espiritual. Não é muito diferente de um estado de melancolia, nós estamos ansiando por viver paixões, viver grandes paixões, viver... É por isso que os filmes né, os grandes romances nos impressionam, né? Na verdade, são ótimos exercícios para a criatividade e inteligência humana, mas em termos espirituais deveriam ser todos jogados no lixo, porque lê-los com o intuito de crescer, de entender, de compreender é muito bom, mas quando a gente lê para se identificar é muito ruim. Né, as grandes paixões, a gente achava o máximo, né, assistir aqueles filmes cheios de lágrimas, é tudo ilusão e loucura da nossa cabeça. Né, nós viemos para esse mundo para trabalhar no bem, para construir o bem, para educar os nossos impulsos, para melhorar a nossa alma. E, infelizmente, o mundo nos dá estímulos constantes para fazer o contrário. Então, a luta é dupla. Porque se fosse só conosco e o mundo ajudasse a combater o mal, né, seria ótimo. Mas além da luta conosco mesmo, nós temos que lutar com o mundo que nos estimula o tempo todo às paixões, à competição, à ganância, né, aos prazeres, etc, etc, etc. Então, fiz uma introdução, talvez um pouco muito longa, mas acho que vale a pena a reflexão
né? Porque o que o Espírito de Batuíra nos traz nesse texto é algo realmente fundamental, né? Que a gente reflita. E se somos jovens, então, maravilha, né? Se não somos, tudo é relativo, né? O que é ser jovem na escala da eternidade e da espiritualidade? Todo dia é dia de trabalho, né? Todo dia é dia de começar, todo dia é dia de refazer. E com o conhecimento espírita, nós podemos fazer isso com muita segurança. Então vamos abrir para que tenhamos, né, mais participações. Não posso falar. Se o Alexandre vai falar, então acho que precisa ou abrir Ele tá ali com o ou... computador Ah, dele. você está com o teu? Mas eu não tô Ah, tá. Ah, tá. Então abre aí. Boa noite, gente. Deixa eu fechar aqui. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu vou tentar costurar tudo, porque tá meio bagunçado. Mas quando eu li esse texto, eu acabei vendo as etapas certinhas, as etapas da minha vida, assim. Então, ele começa aqui o texto, né? Na juventude repontam as primeiras decepções, desvelam-se os reencontros mais graves, rearticulam-se compromissos amargos. E aí realmente eu comecei a ver que tive uma infância muito feliz, e quando cheguei na adolescência, que já é uma época conturbada por si mesmo, que é uma passagem para a vida adulta, a gente começa a tomar as próprias decisões, né? Já é um período materialmente difícil, né? E, e aí eu vi que eu comecei a retomar minhas verdadeiras tendências, hoje, vivendo hoje para trás, né? E eu vejo hoje que isso me reconectou com esses obsessores, amigos, inimigos, pessoas nas quais, na verdade, eu tinha afinidade, espíritos nas quais eu tinha afinidade. Então, essa fase veio com muita turbulência emocional, muita culpa, né? Muita vontade de fugir da realidade, vontade de viver uma vida que não correspondia com a minha vida, com a minha realidade atual na época, né? E, então eu vi que realmente eu retomei esses atos, passei uma época muito depressiva, acho que faz parte da mediunidade conturbada também, períodos muito difíceis que realmente hoje eu vejo que eu reatei os laços com essas pessoas, né? E hoje eu estou na última fase, né? Assim, na última fase que ele fala aqui, que é a tentativa da mudança, né? Então, estou tentando mudar. Então, eu entendi que essa mudança de caráter, de personalidade, é capaz ou de educar esses amigos, esses obsessores, ou, ou se eu mudar realmente, eu acho que isso passa a não fazer muito sentido a vingança deles, o acerto, ou o que seja. Porque se eu sou uma nova pessoa e eles estão atrás daquela velha pessoa que errou, né, se eu estou começando a mudar, eu acho que a vingança deles talvez não faça muito sentido. Então eu vejo que que esse trabalho sobre nós mesmos, né, sobre nosso caráter, que eu estou engatinhando e tentando fortemente fazer, eu acho que vai ter esse efeito. Ou eles vão desconectar, porque não faz sentido, ou eles vão me acompanhar, talvez, no meu exemplo, na mudança, né? Então, eu vi essas fases bem marcadas na minha vida, assim, né? Mas é isso, tá? É tão bonito isso, né? Seguir o espiritismo é refazer o destino. Então, eu estou tentando fazer o destino, né? Espero um dia chegar lá. Pegou uma história do filho pródigo, né? Também. Eu vou aproveitar que o microfone está aberto. Você terminou? Ah, então tá. Não quero te cortar. Não, mas é interessante porque eu fiz mais ou menos essa mesma viagem no tempo que o Alexandre fez. Parece que foi como se um filme passasse na minha cabeça, sabe? Desde a minha infância,
Aí eu me vi aquela criança com essa esperança que ele fala aqui no começo, né, que o César comentou, é muito interessante, uma nova esperança, né? Então, como se a gente, quando renasce, tem aquela esperança de poder fazer diferente, né? E ter enfrentar os nossos problemas, nossas provas, as nossas expiações com como ele fala aqui, ó, no campo do aprendizado, né? Então, enfrentar tudo isso e tudo. Então, acho que a gente nasce bem esperançoso, né? E aí a questão da adolescência, eu já não tive muito essa adolescência tão conturbada como a Alexandre teve, minha adolescência foi muito tranquila, uma adolescência, eu diria que feliz, como a infância, mas aí quando veio a época da faculdade que eu comecei a me deparar com algumas questões do mundo que eu não estava preparada, né? E aquilo me fez sofrer muito, assim, nessa época. E hoje eu olho para trás, eu consigo já perdoar algumas pessoas que me fizeram mal, e eu começo a pedir perdão em oração para as pessoas a quem eu machuquei. E é interessante fazer esse filme, assim, né? Mas depois disso, eu acho que eu entrei naquela fase, como ele diz aqui, da ele diz aqui uma frase da escravidão, né? Dos próprios desregramentos, né? Como se a gente quisesse se anestesiar, né? Aqui ele fala aqui das fugas psicológicas, né? A gente quer se anestesiar de algumas coisas e preencher os vazios com coisas fúteis, Que né? não frente, né? Coisas fúteis. Viagens, compras, e festas, e churrascos, bebidas e tudo. E eu passei muitos anos nessa fuga, né? Acho que é um medo de se deparar com o seu eu e não dar conta daquilo, né? Então, aí eu comecei a lembrar do ponto onde tudo começou a mudar. E foi quando eu comecei a sentir a necessidade a partir de um sofrimento, né? E foi com o nascimento do meu filho. Foi uma bênção na minha vida, mas eu falo que me trouxe esse encontro comigo mesmo, né? Então, eu falo que ele, além de ser um filho, um presente, ele foi extremamente, foi a minha chave, né? A mudança da chave, sabe? Do meu momento mesmo. Aí. Então, eu falo que graças a Deus que eu decidi ser mãe, que eu tive esse filho, senão eu acho que eu estaria até hoje preenchendo os meus vazios com futilidades. Planos lá de cima do que né? Exatamente, né? Então, pena que isso veio tarde demais, né? Eu só fui ser mãe bem tarde, depois de anos de casamento. E, bom, mas chegou. Então, como o Alexandre, a gente está na mesma fase, né? Então, quer fazer o discípulo. Mas me passou muito esse filme na cabeça. E aí o Espiritismo é essa bênção, né? É essa bênção que realmente nos mostra, nos explica. Não tem como, depois que você entende o Espiritismo, você ter a mesma vida de antes. Não tem como. Não faz sentido, né? Eu acho que a pessoa que conhece o Espiritismo e depois muda, deixa o Espiritismo de lado e não segue, talvez não tenha interiorizado como deveria, né? Acho que a partir do momento que a gente interioriza, a gente não consegue mais voltar atrás, né? Quando a gente entende Jesus, né? Entende a mensagem, né, de Cristo. É isso. Obrigada, gente. Perfeito. Obrigado, Adriana. Antes de passar a palavra, eu só queria reforçar uma coisa. Seguir o Espiritismo é refazer o destino. De novo. Se
Note que a condição para refazer o destino é seguir o Espiritismo, mas não é seguir o Espiritismo vindo aqui e ficando, né, dormindo no sofá ou ir no centro espírita e tá pensando nos problemas da vida enquanto alguém está lá fazendo uma palestra e etc, etc. Seguir o Espiritismo é entender profundamente a mensagem, é estudá-la, é incorporá-la, é transferi-la, né, e usá-la como uma ferramenta de mudança de vida. Porque, senão, vamos pensar no seguinte, o que é destino no conceito tradicional? Conceito tradicional, destino é você realizar aquilo que está escrito para você. Agora, surpresa, surpresa, quem escreveu o seu destino? Você mesmo. Se você seguir o Espiritismo, ou seja, incorporar esse conhecimento e usá-lo para transformar a sua vida, você não vai viver o destino que está escrito em você por você mesmo. Você vai poder fazer um outro. Então, a questão é, se nós não deixarmos, se nós não encararmos a mudança e essa nova vida que está sendo oferecida para nós, nós vamos viver o nosso destino. Qual? Aquele que nós já escrevemos para nós. Aquele que está no nosso passado, aquele que está nos nossos condicionamentos, aquele que vem primeiro quando nós vamos agir, aquele que salta em primeiro quando nós reagimos, aquele que está nos nossos devaneios, nas nossas ilusões, nos nossos momentos de desatenção. Todas essas forças que estão na nossa alma vão se manifestar e nós vamos repetir o que já temos feito dezenas de vezes. Então, o nosso destino já está escrito. Se nós quisermos reescrever esse destino, a condição é se apropriar desse conhecimento e usá-lo. E agir diferente. E agir diferente. Porque senão, note bem que ele diz, seguir o Espiritismo é refazer o destino. Porque o destino está feito. Se nós bobearmos, nós vamos viver só mais uma vida entre muitas, fazendo exatamente aquilo que nós fizemos em todas as outras. E isso é muito grave. Porque, como eu disse no início, dá um trabalho danado trazer uma criatura do plano espiritual, oferecer a ela uma família, inteligência, um corpo bom, condições de aprender, contato com o conhecimento que pode mudar a vida dela. Às vezes, Isso já indica também os compromissos que tem. Exatamente. Porque estar em contato com esse conhecimento indica que nós firmamos compromisso com a nossa vinda para cá. A gente veio em busca de alguma coisa. Que ele é necessário para essa encarnação. Ele é necessário para que a gente refaça o nosso destino, porque senão a gente não estaria em contato. Então, muitas vezes a gente fala, com os nossos filhos, assim, vocês nasceram, por que vocês nasceram conosco? Para ter esse conhecimento, não foi para vir aqui a passeio. Vocês têm compromisso, porque senão vocês teriam nascido em outra família, se não fosse necessário esse conhecimento. Estariam com outros, mas se estão aqui tendo conhecimento e tendo a possibilidade de estudar o Espiritismo, é porque em algo vocês se comprometeram, assim como nós nos comprometemos, porque se a gente tem esse compromisso, se a gente tem acesso a... Porque... Quantos têm acesso a esse conhecimento? Muito poucos na humanidade. Então, se nós temos essa bênção na nossa vida, é porque a gente tem que fazer valer essa oportunidade. Porque, como o César disse no início, a reencarnação é uma grande e perigosa travessia. Perigosa. Porque viver nesse mundo é muito perigoso. Tudo trabalha para a gente se desviar do caminho. Sabe? São amigos que nos convidam, cada vez que a gente dá uma bobeada, a gente sai fora, vai atrás dos amigos, Vem alguém e ensina uma coisa nova e nos afastam. A gente se empolga com uma novidade e os estudos espirituais passam a ser secundários, Então, a vida, ela vai te colocando todo assim, em xeque. O que você quer da tua vida?
Então, chega uma hora que a gente precisa tomar uma decisão firme, né? De colocar esse conhecimento para valer na nossa vida. Porque a vida vai passando, quando a gente vê, a gente já está com 50 anos, e nós não fizemos nada ainda, né? E o que acontece, a Adriana falou aqui, infelizmente aconteceu muito tarde. E às vezes acontece conosco mesmo sendo jovens, como aconteceu conosco, nós tivemos acesso a esse conhecimento, eu tive acesso a esse conhecimento com 15 anos. Aí a gente é muito jovem, não tem maturidade, e ficamos estudando espiritismo muito tempo, muitas vezes a gente não incorpora o conhecimento, porque é um conhecimento às vezes muito difícil, né, de se adquirir e de se incorporar, e aí vem uma nova mudança de vida, e a vida te leva para longe, e aconteceu conosco, né, esse desvio na nossa vida. E quando a gente acordou, foram 20 anos que nós, né, nos desviamos e que nós, na construção na busca de outra coisa, 20 anos se passaram e a vida passa muito depressa. A vida passa muito depressa. Então, quando a gente vê, a gente já está lá nos 45, 50 anos e se dá conta de que perdeu muitas oportunidades, que perdeu a chance de aprender muito mais, porque quando a gente retomou os estudos seriamente, que a gente realmente começou a compreender, poderia ter sido lá atrás, e não foi, né? Então, quando o César disse para os jovens, né, que estão aqui e tendo acesso a esses estudos, a esse conhecimento, é uma bênção, e a vida pode realmente se manter no rumo certo, né? Mas é isso, que a gente tenha sempre esse texto veio, né, para que é como um alerta, porque nós estamos na travessia da vida. Nós estamos na travessia, o nosso barco está lá, né? A gente tem que colocar Jesus no leme, para que a gente não se perca no mar. Porque se a gente não colocar Jesus no leme e direcionar o nosso barquinho, nós vamos dar com o barco na rocha. Nós vamos dar com o barco na rocha e vamos morrer em naufrágio. Jesus tem que conduzir o leme das nossas vidas, para que a gente tenha rumo certo. Muito bom. Não sei se vocês lembram, né? Tem a história está num desses livros que eu citei no início, né? Que num certo momento, eu esqueci o nome do herói, ele vai passar pela região em que as sereias cantam, e ele manda que o amarrem ao mastro, né, do navio, porque ele diz, eu quero escutar o canto delas. Mas todo mundo que escutava o canto das sereias se jogava no mar e acabava morrendo afogado, né? Então, acho que é Odisseu. E ele fala, me amarrem para que eu não me jogue no mar, mas eu quero viver a experiência, né? E ele fica desesperado, porque ele sente que se ele não tivesse amarrado, ele pularia no mar, né? Porque o canto é lindo. O canto da sereia. Então, assim, é um encantamento, e esse encantamento é o encantamento do mundo com relação à nossa alma, né? Até que a gente, como a Giovana falou, acabe, né, destruindo, né, a embarcação da nossa vida numa rocha qualquer da realidade. E as coisas podem se complicar um pouco, né? Porque, por exemplo, ele diz aqui, credores impassíveis, né? Ele fala, esboçam-se, quando a gente chega na juventude, esboçam-se tentações constringentes, ou seja, que nos constringem, que nos pressionam. E ele identifica em si mesmo as mostras iniciantes dos desajustes morais. Então, veja bem, é nessa fase que começa a aparecer as tendências, né? Por isso que a gente às vezes fala, nossa, chegou na juventude, parece que é outra pessoa, mudou. Aí nos diz ele, quando isso começa a acontecer, aí a gente fica vulnerável. Por quê? Porque ele diz o seguinte, credores impassíveis de outro tempo, domiciliados na espiritualidade inferior, ou seja, espíritos, né, obsessores, descobrem-nos
envergando a roupagem carnal diferente. Ou seja, eles não nos descobririam se nós já estivéssemos mudando, né? Mas como nós estamos começando a manifestar, né? É a caixa do avião lá que eu falei, né? Cai no navio e cai no mar e começa a dar sinal. Aí descobrem, né? Envergando a roupagem carnal diferente e insuflam-lhe, ou seja, começam a falar na cabeça, né? Aviltantes ideias fixas. Ou seja, né? Ligadas aos pontos vulneráveis que lhe assinalam a personalidade. Então, eles vão explorar as fragilidades que a pessoa tem, então, a tendência para o álcool, para o sexo desregrado, para as paixões de todos os tipos, né? Quase sempre distante da obrigação de orar e vigiar, perdoar e servir em proveito próprio. Então, nascem daí as primeiras frases de pessimismo, os primeiros ares de tristeza, os primeiros traços de melancolia, os primeiros sintomas de frustração, né? Então, nós vemos que esse processo é um processo muito delicado, porque raramente nós trazemos conosco histórias muito felizes. Então, esse cuidado que nós temos que ter conosco mesmos, né? Essa atenção que nós temos que dedicar à necessidade de investir seriamente no nosso progresso espiritual, prestar atenção nas nossas emoções, nas coisas que nos atraem, nas ideias que começam a aparecer na nossa cabeça, né? Infelizmente, nós temos inimigos. E muitos deles demoram um pouco para nos achar. Mas, num certo momento, eles nos encontram novamente. E se nós não estamos numa fase de vida em que nós estamos centrados no bem, nós podemos ser derrubados muito facilmente. Então, há pessoas que escutam isso e vão dizer assim, mas não acho, né? Até que você, quando se dá conta, está no chão. Aí você já foi derrubado. Porque a gente acha que porque nós temos hoje uma vida legal, boas tendências, boa família, possibilidades, que nada disso nos pega. E essa é uma ilusão, né? As nossas tendências podem rapidamente nos levar para abismos que nós já conhecemos, mas o que vai acontecer quando isso se concretizar? Esses espíritos, muitas vezes, não ganham nada com isso, né? Só que eles querem só ver a gente cair. você é inimigo. Ele não está vendo o cara legal que você é hoje. Ele não está vendo a pessoa bacana que você é hoje, cheio de boas intenções. Quando o inimigo olha para a gente, ele vê o inimigo, ele vê a pessoa do passado. Nós estamos usando uma roupa nova hoje, mas a roupa não muda o espírito. A roupa não muda, eles sabem quem nós somos. É por isso que tem obsessor, né? Entre aspas, obsessor. São inimigos do nosso passado ou antigos amigos que vêm, às vezes, falar conosco em reunião mediúnica. A gente tem quase que pedir desculpa para eles, falar, quem sou eu para te dar conselho, meu irmão? Você me conhece, você sabe quem eu sou. Agora, o que eu posso te dizer é que eu estou me esforçando. Você não pode negar que eu estou me esforçando. Então, se eu tenho um mérito, é o mérito do esforço. E você? Agora, quantos têm a oportunidade de ter uma reunião mediúnica, de falar com, né, os próprios amigos do passado? A maioria das pessoas não sabem. E aí você vê jovens extraordinários, com um futuro brilhante, com possibilidades, com escolhas, né, que escolhem o destino. Eles não escolhem refazer o destino, eles escolhem o destino. Viver o que já está escrito na alma dele. Então, é triste, né? É triste. Você sabe que essa questão do refazer o destino, quando você começa a refazer o seu destino e você tem filhos, né? E você começa a entender essas questões,
você presta atenção nas tendências dessas crianças, né? Para trabalhar isso e orientá-los, né? Para essa mudança. Então, é interessante porque eu vejo várias tendências, algumas tendências nos meus filhos, e eu fico de olho, então, às vezes, eu tenho sérias conversas com eles, né, em relação a essas questões. Então, a gente tem que ficar muito atento. E olha como eles são abençoados, né, de terem pais que já conhecem o espiritismo e que já estão atentos com isso. Então, é importante isso. Então, assim, além da gente mudar, refazer o nosso destino, a gente está ajudando a refazer o destino do outro, que nós somos responsáveis por eles, por enquanto, né? Daqui a pouco eles serão responsáveis por eles mesmos, mas por enquanto somos nós. Então, a gente está cumprindo esse papel? Então, é importante isso, né? Interessante isso, né? Porque a questão, esse conhecimento nos dá a possibilidade de educar, né, a nossa vida e educar a vida das pessoas que estão conosco de um modo diferente. Né? Então, por exemplo, pais espíritas vão educar de uma outra maneira. Isso que a Adriana falou é importantíssimo. A gente começa a identificar as tendências. Como nós analisamos em nós vamos ver nos nossos filhos. Né? Então, o autoritarismo, a preguiça, o egoísmo, a apatia. Né? Então, você começa a ver e fala, olha, né, temos que trabalhar isso aí. Então, é interessante, imaginemos uma educação no futuro, né? Eu adoraria poder criar uma escola com base nessas bases, né? Criar uma escola em que a gente pudesse educar baseado nos princípios reencarnacionistas, em que professores não ficassem perdendo tempo, mas passando o tempo demais, né, para analisar se o aluno entendeu fração ou a história do país, né? Mas que a gente tivesse tempo para analisar a personalidade, como aquele aluno reage em grupo, como ele se comporta quando tem que falar, como ele trata os colegas, como ele se dirige aos professores, como é o relacionamento dele com os pais. Então, nós teríamos uma educação em bases diferentes. Mas isso ainda não é realidade. Agora, nos nossos lares, isso pode ser realidade, porque nós somos espíritas, nós temos esse conhecimento. Né? Então, Dani. Daniel? É interessante que o meu filho está com 14 anos e ele falou justamente isso hoje. Agora a gente estava passeando e falou assim, pai, você lembra do Teorema de Pitágoras? Não, eu falei, então, por que eu tenho que aprender isso se eu não vou usar mais? Eu fiquei, realmente, mas é importante, mas para quê? Para quê? Sabe? Aí você está falando realmente, assim, às vezes a gente dá, assim, sem entrar nessa questão de ensino, né, mas a gente deixa passar conhecimentos que a gente vai levar para outras escolas, né? E o que eu queria compartilhar com vocês hoje, que eu fiquei pensando sobre isso, como você refaz o seu destino, né? E hoje a minha filha me mostrou um vídeo de um pai, eu não sei se todos ouviram essa história que aconteceu aqui no Brasil essa semana, de um cara que entrou numa creche e matou 4 crianças. Enfim, uma coisa terrível. E o pai foi entrevistado. E claramente o pai era espírita, porque ele falou assim, eu perguntaram para o pai, como você está se sentindo? Essas perguntas que fazem, né? Ele falou assim, olha, eu como todo bom cristão, eu não guardo ódio do assassino do meu filho. Eu perdoo ele. Eu perdoo ele, mas assim, vou aprender a conviver com essa perda do meu filho, mas eu não guardo mágoa, eu não sou ninguém para julgar alguém, enfim. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, aí com essa
a aula de hoje, ele, através do perdão, ele mudou o destino dele completamente. Eu fiquei pensando, falei, não, pera, se for uma atitude, vamos dizer assim, normal, seria ele falar, não, cara, eu quero justiça, eu quero pegar esse cara, eu quero que esse cara morra, eu quero que esse cara não sei o quê. Aí, esse era o destino certo dele, né? Ah, na minha outra vida, eu vou pegar esse cara aí. Eu vou me vingar desse, porque com certeza os dois tinham que se encontrar por uma coisa tão grave como essa, né? E ali ele refez o... Primeiro foi o que eu, assim, eu fico pensando nisso agora, né? Falei, nossa, ele perdoou o assassino do filho dele, caramba! Nossa! Assim, que gesto é esse, né? Que gesto de cristão é esse? E que eu acho que ali ele refez o que estava programado para ele para as próximas vidas, entendeu? Então ele zerou ali, ó. Se eu tinha alguma dívida com essa pessoa, eu não tenho mais. Então eu achei eu nunca tinha visto um gesto de perdão assim desse, sabe, tipo de perdão real ao filho, né? Então, e agora, com o estudo de hoje, eu entendo a dimensão que isso teve, que isso vai ter na vida dele. É Sem isso. dúvida. Obrigado, Daniel, sem dúvida, né? Não é, são coisas, são experiências extremas, dificílimas e que exigem, o que você falou é realmente isso, esse homem está reconstruindo uma história, né, que poderia passar de novo por tudo aquilo que a gente sempre fez, que é ir lá e se vingar e encontrar um meio de fazer mal ao outro, né? E, infelizmente, nós não temos ainda né, esse reflexo de entender que é preciso refazer, né, reconstruir o nosso destino. É óbvio, né, essa questão que o teu filho te colocou, é óbvio que nós levamos os nossos filhos para a escola, que nós queremos que eles tenham uma boa formação, mas o mundo coloca uma ênfase muito grande no aprendizado, simplesmente com fins de ganho, né? E é interessante porque tem um pedagogo, né, que infelizmente ele é uma pessoa que está vinculado a ideias que eu acho que estão ultrapassadas, mas a pedagogia dele é muito boa, né? Que é o Demerval Saviani, e ele diz, né, que o conhecimento que deve ser transmitido, aliás, ele é um cara de esquerda, mas que eu acho que a esquerda nunca gostou dele, na verdade, porque o que ele fala, ele nunca foi aceito, né? Porque o que ele defende é basicamente que o conhecimento que deve ser transmitido para o ser humano é o conhecimento clássico, né? Então, quando você aprende, vai à escola e aprende matemática, literatura, você está recebendo, né? Isso que você pode dizer ao teu filho, você está recebendo uma herança que te cabe, meu filho, né? Você vai ser mais humano quando você receber esse conhecimento, porque outros seres humanos produziram isso e desenvolveram. Nós podemos medir a distância entre a Terra e as estrelas, entre o Sol e outras estrelas, usando o Teorema de Pitágoras. Nós podemos mandar um homem para a Lua, né, usando o Teorema de Pitágoras. Nós podemos construir casas, pontes, usando o Teorema de Pitágoras. Mas a questão não é essa, né? O que muitas vezes está sendo feito é exatamente esse ensino maçante, chato, né? Decora aí o Teorema de Pitágoras, você precisa passar num vestibular para entrar numa faculdade, fazer um curso e ganhar dinheiro, né? Não estão nos dando a dimensão do conhecimento como um patrimônio humano, né? Até nisso nós estamos errando. Conhecimento nos pertence. Quando eu me aproprio desse conhecimento, eu me torno mais humano, né? A minha dimensão humana cresce, porque senão eu fico na dimensão medíocre do ser humano. Mas e o conhecimento espiritual? E a dimensão espiritual? Como é que eu posso me considerar plenamente humano com metade da minha existência ignorada, que é a dimensão espiritual, né?
Então, é lógico que nós temos uma educação que vai ter que ser reconstruída, né? Vai ter que ser refeita e que não se baseia ainda nesses princípios de crescimento espiritual. E quem acha que vai poder viver nesse mundo sem conhecimento espiritual, vai sofrer, né? A gente sabe que vai sofrer. Por exemplo, construir família, né? Educar filhos, lidar com as perdas, com a morte, com as doenças, com os diagnósticos difíceis. Hoje está tudo bem, está tudo sorrindo para nós. Amanhã você casa e tem uma criança com uma síndrome qualquer. Mudou tudo. Tem pessoa que não está preparada, né? Eu tenho aqui de cabeça gente que a gente conhece aqui no Canadá, que, né, chegou aqui jovenzinho, né, sorridente, Chegou só o casal, chegou só o casal, tudo pra fazer a sorrindo, vida tudo, né, aqui. e de repente tem 2 filhos com problema, entendeu? E não são espíritas, não, né, não fazem parte dos nossos grupos, nada, mas são pessoas queridas que nós conhecemos e, né, apreciamos. Mas a gente vê o sofrimento da pessoa, a dificuldade para lidar com a vida, com as questões, para entender, né? Então, é assim, um dia eu estava conversando com a pessoa e ele falou, ó, César, acho que isso aqui vai te interessar, né? Aí me mostrou um site do Rand, que é aquele caçador de médiums americano, que ofereceu um prêmio de 1 milhão para o médium que provar para ele a vida depois da morte. E eu falei, Que que ridículo. interessante, né? Que bacana, vou pensar no caso. Então, assim, ao invés da pessoa virar para você e falar assim, meu, você tem um livro aí que possa me explicar isso? Né? Como é que funciona isso, né? O que é esse negócio que vocês fazem, que vocês falam, né? Então, assim, a pessoa é ignorante, porque não tem ideia, né? Que não é uma crença. O espiritismo é ciência, espiritismo é conhecimento, tem cientistas estudando o espiritismo. Agora, se você está lidando com espíritos, como é que você pode partir do princípio, sim, o pai dessa pessoa está desencarnado, né? Então, eu vou falar para ele, olha, eu vou fazer assim, eu vou chamar teu pai e vou pedir para ele ser rato de laboratório. Você gostaria que o teu pai fosse rato de laboratório para provar para um imbecil que ele ainda existe? Que interesse? Né? Então, assim, mas a pessoa não estuda, eu não tenho nem como falar uma coisa dessa, porque vai soar agressivo, como soou. Né? Mas por que agressivo? Né? A gente, às vezes, tem que sacudir a pessoa para ela entender, mas não dá nem para sacudir. A pessoa está tão longe do conhecimento. Né? Então, ao invés de falar, me mostra, né? Que livros eu preciso ler para entender isso? Meu pai, será que ainda está realmente conosco? Né? Será que um dia eu posso contactá-lo? Então, é complexo, né? A gente tem muito o que fazer, muito o que aprender e não pode perder essa oportunidade. Gente, não é, né? As pessoas que acreditam em fantasma, mas não acreditam em espírito. Acredito em fantasma e não acredito em espírito. A pessoa não sabe o que está falando, né? Não estuda, não abre um livro. Às vezes você oferece o livro para a pessoa, ela não quer saber. Então você vai fazer o quê? Chega uma hora que a gente não pode perder tempo, né? Eu não perco mais tempo, eu não quero convencer ninguém. Eu quero estar com pessoas que estão já, né, que querem. Isso, eu não tenho que ficar gritando na praça pública. Tem internet, né? Tem Google, tem milhares de livros disponíveis, tem gente dando curso, tem palestras, tem... Pô, peraí, né? Você quer o quê? Você quer que Deus vá bater na... Né? Tem um rapaz, né, que inclusive muito culto, inteligente, que mora aqui na nossa cidade e numa profissão muito importante, um dia nos escreveu, você não me ajuda a colocar Deus na minha vida? Ajudo, lógico, né? Se eu puder. E assim, cadê a pessoa? Eu não entendi direito o que ele estava pedindo, né? Ele veio umas 2 vezes, mas ele gostaria que eu falasse com Deus, para Deus visitá-lo, né? E poder marcar um horário, porque ele tem uma vida muito ocupada. Ele não pode vir nos estudos, ele não pode vir no evangelho,
né? Então, assim, eu vou tentar ver com ele, né, se Deus pode um dia conseguir um horário com ele. Tenha santa paciência, né? Vai te catar. Deus não vai, né? Vem, se mexe, o estudo está aqui, está online, né? Que dificuldade ter um estudo online, Deus, né? Abrir uma câmera, me ajuda por Deus na minha vida, ajudo, meu querido, com o maior prazer. Mas, né? A gente sempre fala assim, né? Dinheiro não cai do céu, né? A vida boa não cai do céu, a gente tem que trabalhar, tem que fazer, tem que estudar, tem que se esforçar. E é a mesma coisa com a luz. A luz não cai na nossa vida do céu. Ele manda, mas se a gente não estiver aberto para receber, a gente não recebe. Nós temos que trabalhar e fazer a nossa parte. Jesus, ele estende as mãos, mas se a gente não estende as mãos para agarrar as mãos de Jesus, não adianta. A ajuda vem, né? Mas Jesus não pode transferir para nós a sabedoria dele, a luz dele, porque a luz e a sabedoria não se transfere, é a aquisição. Então, se a gente não fizer a nossa parte para crescer e aproveitar as oportunidades que a gente tem para aprender, né, esses estudos, por que a gente precisa estudar? Muita gente fala, mas a gente já estudou tudo isso, a gente repete os assuntos sempre. Tem gente que fala isso, eu já estudei, já li, já entendi. Não é isso, a gente não entendeu nada. A gente não entendeu nada, então é muita arrogância nossa quando... Se a gente fala uma coisa dessas, é muita arrogância, porque a gente tem muito para aprender. A gente não tem luz nenhuma. A gente não tem luz nenhuma, a gente está aqui ainda nesse mundo e acha que é alguma coisa. Se nós fôssemos alguma coisa, nós já estaríamos num mundo melhor, onde não tivesse tanto sofrimento, tanta luta, tanta tragédia como essa acontecendo, que o Daniel falou. Nós estamos num mundo muito difícil, e se a gente está aqui ainda, é porque a gente ainda não avançou e não merece coisa melhor. Agora, quanto tempo nós vamos ficar patinando nesse mundo difícil? Se só depende da gente. Está no teu querer, Jesus disse para Emmanuel, né, quando ele era lá o senador romano. Está no teu querer. Siga-me agora, ou vai saber quando você vai ter outra chance. Então, a gente está na mesma situação, nós estamos diante, meus amigos e meus irmãos queridos, esse conhecimento é libertador, e nós estamos diante de algo precioso, que nós, como espíritos e almas imortais, ter esse conhecimento, assim, é de uma grandeza para a nossa vida espiritual, para vivermos com esse conhecimento, a gente não tem medida, não tem como medir. Então, se a gente não seguir agora e aproveitar a oportunidade agora, vai saber quando nós teremos outra oportunidade, sem contar o arrependimento que vamos levar conosco no fim dessa vida. Porque quando nós chegarmos, como o César fez na prece hoje das 6, quando nós chegarmos no último suspiro, e se a gente olhar para trás, e se nós tivermos negado a nós mesmos a mudança de vida que o Espiritismo nos propõe, ou a mudança de destino, se nós tivermos negado a nós mesmos isso, nós vamos nos arrepender amargamente de termos perdido a oportunidade e a vida e deixado passar tudo isso. Então, é algo que a gente tem que fazer uma reflexão muito séria, porque Jesus, ele nos dá tudo o que a gente precisa para que a gente cresça, mas se a gente não aproveitar, aí a gente deixa passar realmente coisas muito importantes. É um processo, às vezes, gente, muito, muito sutil tudo isso. E há sinais, né, que nos indicam que nós estamos amadurecendo e há sinais que indicam que nós ainda não conseguimos. Então, por exemplo, esse espírito de engajamento,
né, de dizer, não, eu vou construir uma nova vida. Eu vou lutar contra mim mesmo, eu vou me aperfeiçoar como pessoa, né? Eu vou construir liberdade espiritual, eu não vou ser escravo. E então aí isso exige uma disciplina, se exige apego ao dever, né? Há um compromisso consigo mesmo. E ninguém nos força a isso. Isso tem que vir da pessoa, né? Agora, a vida, ela é educadora. Quando você vai protelando, quando você vai fugindo pela tangente, quando você vai evitando a conversa, quando você vai adiando, a vida vai te colocar em situações que você vai ter que decidir. E quando você não está em condições de decidir, alguém decide por você. É nesses momentos em que você vai ser colocado, às vezes a vida vai dizer, tá bom, meu filho, eu estou dizendo para você, evite esse caminho, você não quer me ouvir, então vá. E aí você vai, porque a vida entende que o melhor processo para você aprender é você viver a sua loucura. E aí você vai pagar o preço, você vai sofrer, você vai sentir o que sentiu o filho pródigo, né? Você vai comer com os porcos. E aí você diz, opa, peraí, acho que eu não escolhi bem. Então eu vou voltar. Então a vida, ela é educativa, ela não vai nos impor nada, ela não vai nos... Ou a gente cresce porque quer crescer, né? Porque já está maduro para crescer, ou a gente vai ser levado de roldão pelas situações. Quem não assume a própria vida, a entrega na mão de outros. Então, aí são as circunstâncias, os amigos. Ah, mas eu fui chamado para tal coisa. Sim, porque você estava disponível. Não sabe falar não? Não sabe falar não, não sabe assumir posição. Bem no dia do estudo, o meu filho tem um compromisso, né? Mas a tua mulher faz o quê? Ela fica batendo papo com as amigas. Né? Então, assim, dá um jeito, né? Contrata um motorista, faz alguma coisa. Né? Quando a gente quer, ninguém nos segura. Ai, César, mas você está sendo exagerado. Eu vou abrir a página do passado e mostrar quando você quis aquele homem, quando você quis aquela mulher, quando você quis aquele cargo, quando você quis aquele poder. O que você pensava? Sai da frente que eu passo por cima. Agora, por bem, a gente é tímido. A gente é tímido, a gente, né, é delicado. Né? Paulo de Tarso era um trator. Ele falou, sai da frente que eu vou passar por cima, quando ele estava no caminho do mal. E quando ele pegou o caminho do bem, ele fez igual. Né? Sai da frente que eu vou passar por cima. Ninguém me segura. A família não quer saber de mim? Eu vou continuar com Jesus. Os amigos me deixaram? Eu vou seguir com Jesus. Ele não quis saber. Ele falou, agora eu entendi a verdade, eu vou seguir a verdade. Então, não tem... Eu de coração, sabe? Eu às vezes falo, Giovana, eu queria tanto ouvir o que nós falamos nos nossos grupos, eu queria tanto ter ouvido quando eu era mais jovem, mas aí eu me pergunto, será que eu teria entendido? Né? Então, mas assim, eu não ouvi, com certeza eu não ouvi, não nesse tom que nós falamos aqui, nunca eu participei de um estudo, eu falava de reencarnação, eu dava aula com 16, 17 anos, eu estava dando aula em centro espírita, fazendo palestra. Então, assim, intelectualmente e muitas vezes emocionalmente, aquilo me atingia, me seduzia, me emocionava, mas faltava esse elemento de compreensão profunda, sabe? Que nós não estamos brincando, gente. Isso aqui, a nossa vida não é brinquedo, né? Esses dias eu conversei com meu filho e hoje conversamos com uma outra amiga nossa que nós falamos, é a tua vida.
É a nossa vida, é a nossa alma que está em jogo nas brincadeiras da vida. E a gente não está aqui para agradar Ninguém. só Jesus. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, nós não estamos aqui para fazer a felicidade dos outros, no sentido de, se eu não for no centro, então você vai ficar feliz, então eu não vou. Né? Então, assim, não é questão de vir ao centro, é questão do que é prioritário para a tua vida. Né? Ou você cuida da tua alma, porque entendeu que ela é preciosa, ou ninguém vai cuidar. Que ninguém, a responsabilidade pessoal é intransferível. Eu não posso assumir pelo meu filho o destino dele. Eu não posso assumir pela minha filha o destino dela. Eu posso orientar, eu posso falar, eu posso indicar, eu posso chamar atenção, mas só eles podem escolher. Eu não posso fazer por um amigo aquilo que só ele tem a obrigação de fazer por ele mesmo. Né? Às vezes, nem um pai, nem uma mãe consegue fazer por um filho aquilo que só ele pode fazer. Então, o Espiritismo coloca a dimensão da nossa vida num nível que é terrível e maravilhoso. Terrível, porque, meu querido, não vem com desculpismo, não vem com escapismo, não vem com conversa, você é responsável. E maravilhoso, porque, você conseguiu? Parabéns. Não, você foi responsável. Bravo. Então, é muito bonito, mas é terrível, porque nós não podemos mais culpar ninguém, né? Então, que a gente aproveite isso, sabe? Não é pelos outros, não é... Por exemplo, por que eu estou falando tudo isso aqui? A gente passa essa colinha aqui no final. Olha, venha para a igreja, né? E aí vamos passar essa colinha. Ninguém passa essa colinha aqui. Nós estamos num grupo de amigos que querem crescer, que querem entender a vida, que querem estudar as leis divinas. Nós já entendemos quem nós somos, nós sabemos que somos almas imortais. E eu quero cuidar desta alma. Ontem eu li uma frase que dizia: por que continuar buscando, nas ilusões fugazes do mundo, aquilo que eu não posso, a eternidade que eu não posso viver aqui? Eu não posso viver a eternidade nesse mundo. A eternidade eu só posso viver na eternidade. Então, a gente fica procurando aqui as ilusões, de uma vida que não é essa aqui. Mas demora para a gente entender tudo isso, né? Demora, não é simples. E ninguém, né? Ninguém pode convencer ninguém. Posso só terminar com... Está na hora da gente terminar, Tá. né? Mas só vou ler uma frase de Paulo de Tarso, que ele, na carta aos Romanos, ele fala assim: e isto digo, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Maravilhoso, né? Então, deixar para trás tudo que não presta, né? Rejeitemos as obras das trevas. Então, temos que jogar no lixo tudo isso e vestirmos as armas da luz. E interessante, né? Aquilo que eu falei, daria para a gente ficar aqui 3 horas, né? Porque aquele espírito, né? Que uma vez eu comentei a mensagem, ele fala, né? Você já foi tudo nesse mundo. Você já foi preto, branco, pobre, índio, chinês, japonês, coreano, né? Africano. Você já foi homem, mulher. E aí ele, no final da mensagem, ele fala: será que não é agora a hora de tentar algo novo? Né? De finalmente viver esse evangelho que você tem recusado, né? A Yuri lembrou esses dias que perguntavam para o Chico, né?
E as novidades, Chico, como vai? E ele dizia, a novidade é o Evangelho, meu filho, a novidade é o Evangelho. Né? Porque, na verdade, é novo, a gente não conhece. Né? A gente acha que porque tem em casa e está lá na estante, né, a gente conhece o Evangelho. Não conhece. Então, para as nossas almas, é um atrativo muito grande voltar às velhas paixões. E nós vemos homens de 50, 60, 70 que não querem crescer. Né? Estão bebendo a cervejinha né, no churrasquinho, e compra carrão, né, porque assim, né, eu quero ser adolescente. Né? Espiritualmente, a pessoa quer ser adolescente para sempre. Mas que bom quando a gente entende que é possível amadurecer, né? E hoje olhando, né, tava muito vento aqui, mas fez um sol bonito, e de repente eu olhei assim para o céu, e falei, meu Deus, existem criaturas que vivem nessa luz. E que não tem mais o peso desse corpo, que não tem mais o peso dessas lutas, os medos, as agonias desse mundo. Eles não têm porque eles são privilegiados, eles já venceram isso. Eles já venceram essa etapa. Eles já adquiriram o conhecimento necessário para não precisar mais dessa escola. Né? Então, aí chega a maturidade para a nossa alma, né? E vamos investir tudo que a gente puder, porque o importante é nascer numa próxima encarnação com condicionamentos diferentes. Nós não estamos brigando só por essa encarnação. O que nós estamos fazendo aqui vai defender a nossa próxima encarnação. Porque a gente já vai nascer com condicionamentos psicológicos do bem. Isso ajuda muito a nossa situação. Mas é isso, o nosso tempo esgotou. A gente se deixa levar pela empolgação e talvez, né, mas não custa nada levantar a mão, né, quando se alguém quiser falar ou se queria falar. Você queria falar. A Yuri está aqui brava com a gente, ela queria falar. Você quer falar? Não, tá tudo bem. É que a gente se deixa levar pela empolgação, né? Esse tema nos empolga muito, porque é muito triste a gente ver, né? Que às vezes as pessoas passam uma vida na cegueira. E aquela frase que eu amo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. E uma última coisinha, meus amigos. Nós vimos grandes médiuns, pessoas com missões muito bonitas, falirem. Então, que a gente não tenha ilusão. Reconhecimento não quer dizer que a gente está liberado. Né? A luta é constante. Orar e vigiar em todo o tempo. Né? Combatei o bom combate. Porque é muito, muito passado para ser trabalhado. Né? E a gente tem uma tendência a voltar para o passado. Então, que a gente tenha consciência disso. Nós vimos grandes médiuns, pessoas com missões muito bonitas, que vieram com condições de mudar a própria história e mudar a história de milhares de pessoas e que faliram. Então, que a gente se mantenha firme, muito consciente desse compromisso de crescimento pessoal. Né? Então, vamos finalizar. O nosso tempo realmente acabou. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores da vida maior, que nos envolvem nestes momentos, que trazem à nossa convivência
nossos irmãos que também precisam de orientação, de renovação espiritual, que precisam, assim como nós, encontrar o caminho da luz e segui-lo. Nós oramos juntos, Senhor, sob a bênção do vosso amor e sob a proteção dos teus mensageiros, para pedir que o Senhor nos fortaleça, pois somos ainda muito frágeis, para pedirmos, Senhor, com humildade, que não tenhamos ilusões sobre as nossas próprias forças, que nós permitamos ao Senhor agir em nós, pois aí teremos força. Que nós, Senhor, possamos reconhecer a nossa condição de almas ainda doentes. Procuramos a cura, médico divino. Procuramos, Senhor, o abrigo da vossa luz, para que os nossos caminhos se façam sob a claridade, que nossos passos nos levem ao teu encontro e não mais ao encontro das nossas velhas ilusões. Ajuda-nos, Senhor, a não perdermos tempo com os caminhos que já conhecemos. Estradas que parecem promissoras e que se revelam vazias, frias e tristes. Que nós possamos, Senhor, seguir essa estrada de luz, na qual muitas vezes somos chamados ao dever, ao sacrifício, ao trabalho, mas que terminamos a cada dia com a sensação de paz, de serenidade. Um dia, Senhor, seremos senhores de nós mesmos. Talvez neste dia nós teremos nos abandonado completamente a Ti. Que estranho e paradoxal é o Teu ensinamento. Quem quiser ter a vida, abandone-a. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz de lutas e deveres. Então, Senhor, nós que apenas começamos, auxilia-nos, Mestre, para que ao menos desta vez nós possamos fazer o esforço e fazê-lo até o fim. Não sonhamos com realizações de grande porte. Sabemos que somos pequeninos. Mas, Senhor, quem luta sempre pode dizer que nunca perdeu. Então, Mestre, que nós possamos lutar até o fim. Fique conosco, nos fortaleça, nos ampare, hoje, Senhor, sempre. Fique conosco, Mestre, e assim seja, Senhor.